outro governo que for entrar, com certeza não vai fazer o meio que o governo está fazendo. Estamos de volta com o Direto do Plenário, já iniciando a segunda parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira, acompanhando ao vivo o Direto do Plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Devolvo a palavra ao senhor ministro Dias Toffoli para voto no recurso extraordinário 716-378. Senhor ministro, tem a palavra. Senhora presidente, o assunto corresponde ao tema 545 da gestão por temas da repercussão geral, como já havia me manifestado no relatório. Faço uma contextualização do feito. O TRT, segunda região, negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, ora recorrido, e manteve a sentença mediante a qual se indeferiu o pedido de reintegração no emprego, fundado na alegada ocorrência da estabilidade prevista na Constituição da República, sob o fundamento de que a aposentadoria espontânea do reclamante extinguiu o contrato de trabalho. Consignaram-se, então, os seguintes fundamentos. Então, foi fundamento lá no TRT. O artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias prevê que os servidores públicos civis da União, Estados, Distrito Federal, municípios, assim como da administração direta, autárquica e fundacional, em exercício há 5 anos, quando da promulgação, têm assegurado a estabilidade no emprego, ou seja, não podem ser dispensados sem motivação. Indubitavelmente, ostenta a natureza de fundação de direito público. Contudo, essas circunstâncias não subvertem a realidade que permeia a situação descrita nos autos. A aposentadoria espontânea é a causa natural da extinção do contrato de trabalho. Conceitualmente, por essência, significa o direito à inatividade remunerada. Eis porque, quando consumada, a ruptura do vínculo opera-se pleno iure, automaticamente. Nesse sentido, aliás, o artigo 453, consolidado, combinado com o inciso 3 do 20 da Lei 8.036/90. Bem por isso, para destacar os efeitos intrínsecos do Instituto, é que sobreveio a Lei 6.204/75, alterando a redação primitiva do precitado artigo seletista. O novo diploma veio precisamente para sepultar a discussão ora ressuscitada e que, à época, lavrava a fundo na jurisprudência. A interpretação histórica dá a exata medida da mens legis e reforça a inteligência lógica e sistemática convergindo na mesma direção. Em reforço dessa conclusão, o cancelamento da súmula 21 do TST e o entendimento consagrado no verbete 177 dos precedentes jurisprudenciais da SDI-TST. Nessa moldura, o fato de o reclamante à época da aposentadoria por tempo de serviço, 23 de fevereiro de 95, ter ou não estabilidade no emprego à luz do 19 do ADCT, não tem qualquer relevância. De outro lado, não há como se concluir que o relacionamento que se aperfeiçoou em sequência à aposentadoria pudesse conferir ao trabalhador a estabilidade prevista no artigo 41 da Carta. Para que o autor fosse detentor de estabilidade, seria de rigor que o segundo contrato de trabalho fosse precedido de aprovação em concurso público, a teor do 37.2 do diploma constitucional. Logo, embora esse contrato gere direito ao pagamento de todos os direitos trabalhistas, o que foi observado pela demandada, à luz do 41 da Constituição, não tem o postulante direito à estabilidade perseguida. Fecho a citação do TRT. Resumindo, o TRT, digo eu, manteve o indeferimento do pedido de reintegração no emprego, baseado na tese da estabilidade constitucional sob o fundamento de que a aposentadoria espontânea extinguiria o contrato de trabalho. Entretanto, podemos observar que esse acordo enfrentou diretamente a questão do 19 do ADCT e sustentou que a estabilidade só seria alcançada caso o reclamante houvesse sido aprovado em concurso público quando da nova contratação após a sua aposentadoria. Nas razões do recurso de revista, o reclamante da ação trabalhista sustentou, em síntese, que a turma do Tribunal Regional deixou de adequar a decisão ao comando constitucional do 7º inciso 1.
Ressaltou que os parágrafos 1º e 2º do 453 da CLT teriam sido declarados inconstitucionais pelo Supremo e que a interpretação dada pela Corte Regional a essas regras estaria a violar frontalmente o citado dispositivo constitucional. Sustentou, enfim, que a aposentadoria espontânea não extinguiria o contrato de trabalho e, portanto, ele mereceria ser reintegrado ao emprego, em especial, e aí destaco, nas razões de recurso, em especial por ser detentor da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição da República. Segue importante trecho do acordo que julgou o recurso de revista e que a ele deu provimento. Passo a citar. Ficou registrado no acordo regional que o reclamante era detentor da estabilidade prevista no 19 do ADCT da Constituição da República, que se aposentou em 1995 e que foi dispensado sem justa causa em 2005. Desse modo, afastada a tese de extinção do contrato de trabalho em decorrência da aposentadoria e não havendo controvérsia a respeito da estabilidade no emprego nem da dispensa imotivada, conclui-se pela ilegalidade da despedida do trabalhador, fazendo jus, portanto, à reintegração diante da nulidade da dispensa, visto que gozava da estabilidade prevista no artigo referido 19 do ADCT, nos termos da jurisprudência atual e iterativa desta Corte. Omito a leitura de outros trechos que estão transcritos no voto do acórdão na revisão. E digo, não só pela leitura deste trecho do acórdão, como pelo que foi relatado no recurso extraordinário interposto, refuto desde já qualquer suspeita sobre o caráter direto da controvérsia constitucional debatida nos autos. É certo que, em relação aos empregados da Fundação Padre Anchieta, há precedentes das turmas do Supremo atestando possível ofensa reflexa à Constituição Federal, quando em análise os acordos da Corte Superior Trabalhista que vinham assegurando a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT aos empregados da comentada fundação, a saber, a I 239/48, agravo regimental, Nelson, segunda turma, a I 209/205, Ilmar, primeira turma, RE 205/693, segunda turma, Joaquim. Contudo, digo eu, esse posicionamento não se coaduna, a meu ver, com a devida vênia, com um matiz nitidamente constitucional do conflito, já que a natureza jurídica do ente governamental com quem é estabelecido o vínculo seletista é fator preponderante e nuclear para a configuração ou não da estabilidade no emprego, ou seja, para a possibilidade ou não de a empregadora efetuar a demissão sem justa causa. Remonto às justificativas que fiz quando da apreciação da repercussão geral. A matéria suscitada no recurso extraordinário acerca da efetiva existência em favor dos funcionários da recorrente da aludida estabilidade, com suas consequências quanto à eventual dispensa desses empregados, é de índole eminentemente constitucional, pois diz respeito à correta exegese da norma do 19 do ADCT. A questão posta apresenta densidade constitucional e extrapola os interesses subjetivos das partes, sendo relevante para todos os demais servidores da recorrente que se encontram na mesma situação do ora recorrido, sendo certo que há em curso neste Supremo diversas outras ações similares em que se controverte esse mesmo ponto. Cuida-se, portanto, de discussão que tem o potencial de repetir-se em inúmeros processos. E aí continuei. Digo, então, não obstante, com o reconhecimento da existência da repercussão geral da matéria, ficam afastadas outras questões prejudiciais, a meu ver. A conflituosidade imediata com a Carta Federal, portanto, é requisito antecedente para a atestação da ocorrência de repercussão geral nos termos do 323 e 324, parágrafo 2º do Regimento Interno. Por essas razões, afasto a presença de ofensa indireta à Constituição Federal, sem prejuízo daquilo que já me manifestei em plenário, que nós estamos numa continuidade de julgamento, e mesmo aqueles que já votaram no sentido de eventual repercussão geral, poder aqui se manifestar pelo não conhecimento até ou improvimento do recurso por ser matéria reflexa. Mas eu entendo que há uma ofensa direta aqui no caso e que é importante se fixar aqui o entendimento sobre esta natureza jurídica dessas chamadas fundações públicas de direito privado ou fundações instituídas de uma maneira que tenham, embora o caráter público, uma administração, uma gestão e uma natureza absolutamente independente do Estado. Até porque o país teve várias constituições
A questão, por exemplo, aqui me lembro muito da questão relativa ao serviço social da indústria, que foram criados por decreto. Hoje, nós tentarmos encaixar essas instituições dentro do modelo do 37 da Constituição é impossível. É impossível. É impossível. Como se ter um órgão que é indicado metade pelo poder público, metade pela indústria, ou metade pelo poder público, metade pelo comércio. E por aí vai. Então, há peculiaridades que impõem, entendo eu, que esta Corte enfrente o tema da constitucionalidade ou não das teses aqui aduzidas. Por isso eu digo, há que se salientar de forma preambular que não se analisará nesse caso questões que exijam revolvimento de matérias fáticas. Não há dúvida de que o recorrido foi admitido aos serviços da Fundação, registrado no cargo de operador de microfone em 13 de abril de 1981, aposentado em 1995 e demitido sem justa causa em 5 de outubro de 2005. Aposentado em 1995 e demitido em 5 de outubro de 2005, sem justa causa. Consta também que a parte recorrente se aposentou espontaneamente, mas não houve quebra de continuidade do vínculo jurídico entre as partes, na medida em que a Justiça do Trabalho reconheceu que houve continuidade da relação empregatícia. Assim sendo, há que se rememorar a jurisprudência predominante nesta Corte, no sentido de que a aposentadoria espontânea somente dá causa à extinção do contrato de trabalho se ocorrer o encerramento da relação empregatícia. E aí cito aquele julgado, aquele precedente da AD 1721, da relatoria do ministro Aires Brito, que àquela altura ainda usava a designação patronímica aqui na Corte de Carlos Brito. Depois ele alterou para Aires Brito. Omito a leitura e também as jurisprudências subsequentes naquela linha. Portanto, digo eu, neste ponto não há motivos para se modificar a decisão do TST. Quanto ao fato de a aposentadoria não levar à extinção do vínculo empregatício. Nesse ponto, não há por que se alterar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Mostra-se evidente que a aplicação dessa jurisprudência já consolidada nesta Corte gera consequências no tocante a verbas trabalhistas. Entretanto, ela não gera por si só o direito à pretendida estabilidade. Não gera direito à pretendida estabilidade. Ou seja, o fato da aposentadoria não levar à ruptura do vínculo de emprego não gera uma estabilidade ao empregado. E aqui o que ele alega, e que se alegou, e o que o acórdão recorrido confirmou, foi que, com base no 19 da DCT, ele tinha uma estabilidade. Então, é esse o ponto controvertido que eu vou estar a enfrentar no voto. A época da Constituição, ele já tinha 5 anos. Está bem. Já tinha bem mais. Bem mais do que 5. Exatamente. Se aposentou em 95. Esses fatos são incontroversos. Está bem. Há que se analisar, portanto, sob a égide constitucional, se a estabilidade fixada no 19 da DCT se aplicaria ou não às chamadas fundações públicas de direito privado. É isso que eu vou discutir no voto. Aliás, dentre os diversos temas tormentosos na teoria administrativa brasileira, um deles se refere à dicotomia existente entre fundações sujeitas ao regime público e fundações que, apesar de instituídas pelo poder público, são reguladas pelo direito privado, com a presença de algumas derrogações publicísticas. A fundação tem origem no âmbito do direito privado. Fundação surgiu no direito privado, constituindo um patrimônio destacado com personalidade jurídica por meio da qual se busca o atingimento de finalidades socialmente relevantes na forma do atual artigo 62, parágrafo único do Código Civil e do antigo artigo 24 do Código de Bevilacqua. No Brasil, embora inspirado no direito português, legalmente só se ouviu falar sobre fundações no início do século XX, quando a Lei número 173,
de 10 de setembro de 1903, conferiu personalidade jurídica a entidades sem fins lucrativos, científicos e religiosos. A fundação, como ente autônomo, é uma criação não de Roma, mas de Bizâncio, onde apareceram as instituições genericamente denominadas de pie causa, ou seja, estabelecimentos de misericórdia como hospitais, orfanatos, asilos e outras atividades assistenciais. E aqui cito a fonte histórica na qual fui buscar essas informações. Embora iniciada pela ideia de filantropia ou de mecenato, e tenha se delineado formalmente de maneira mais ampliada na Idade Moderna, depois do Renascimento e da Reforma, somente ao final do século XVIII e nos séculos XIX e XX as fundações se expandiram e se consolidaram, e durante a segunda metade do século XX. E aí cito José Eduardo Sabo Paz, procurador de Justiça aqui do Distrito Federal, e um grande estudioso das fundações de direito privado e do chamado terceiro setor. Diz Eduardo Sabo: em contraste com os países socialistas, onde as fundações desapareceram por incompatíveis com o princípio de que o Estado e o partido são as únicas fontes de bem-estar público, verifica-se uma expansão de fundações na Europa e nos Estados Unidos, sendo duas circunstâncias. De uma parte, as empresas motivadas pelos incentivos tributários e em reavaliação do seu papel social, sobrepõem-se aos particulares no momento de constituir novas fundações, e de outra, mudança de concepção dos fins, que devam ter uma fundação que do campo da caridade se deslocam para o campo da ciência, de investigação, da cultura, dos direitos humanos, do meio ambiente, etc. Pois bem, digo eu, não só houve uma ampliação no espectro das atividades realizadas pelas fundações privadas, como também veremos a seguir, o poder público passou a instituir fundações públicas, não só para a realização de serviços públicos próprios, mas também impróprios. Sob a égide do regime constitucional anterior, o Decreto-Lei nº 267, um dos pilares legislativos da estrutura administrativa brasileira, inicialmente era silente sobre as fundações criadas pelo poder público. Com a edição do Decreto-Lei nº 900, de 69, estabeleceu-se em seu artigo 2º, cito, não serão instituídas pelo poder público novas fundações que não satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos e condições. A. Dotação específica de patrimônio gerido pelos órgãos de direção da fundação, segundo os objetivos estabelecidos na respectiva lei de criação. B. Participação de recursos privados no patrimônio e nos dispêndios correntes da fundação, equivalentes a, no mínimo, 1/3 do total. C. Objetivos não lucrativos e que, por sua natureza, não possam ser satisfatoriamente executados por órgão da administração federal, direta ou indireta. D. Demais requisitos estabelecidos na legislação pertinente às fundações. Verifica-se que foi justamente nesse meio tempo, nesse interregno entre 67 e 69, que foi autorizada a criação da Fundação Padre Anchieta, por meio da Lei Estadual número 9.849, de 26 de setembro de 1967. Por sua vez, seguiram-se legislações que alteraram o regime jurídico, principalmente das fundações federais. Com o advento da Constituição de 88, foi estabelecida inicialmente a necessidade de uma legislação específica para a criação de fundações públicas. E aí eu cito o 19, do 37. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública. Após a reforma administrativa promovida pela Emenda Constitucional 19 de 98, houve a modificação do 3719, cuja redação passou a ser a seguinte: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Pois bem, antes da Constituição de 88, a figura da fundação instituída e mantida pelo Estado foi muito utilizada como instrumento para a prestação de serviços de interesse público de cunho não econômico.
Algumas eram criadas como tais e outras eram transformadas de autarquias para fundações públicas sob regime jurídico de direito privado, conforme bem relatado por Francisco de Queiroz Cavalcante, e cito: muitos festejaram aquela espécie de ente como forma de prestação de serviço sem as peias do regime de direito público. Veja, ministro Gilmar, a dificuldade que é na área hospitalar, por exemplo, de se estabelecer mecanismos, porque não é uma área econômica, onde fica então fora de teto, se pode contratar através, né, da consolidação das leis trabalhistas e, por exemplo, os hospitais públicos têm que contratar mediante concurso, às vezes faz concurso porque precisa determinada, né, especialidade, depois não é mais necessária essa especialidade e ali fica aquelas... O próprio sistema Sara Kubitschek antecipou em anos uma solução. O modelo que hoje nós chamamos de organizações sociais, né? E o engessamento dessa ideia de fundações públicas, mas com natureza privada, sendo gerido pelo direito privado, levou, quando Vossa Excelência estava no governo Fernando Henrique, à proposta de criação das OAS, das organizações sociais, com aquele modelo que veio do Sara Kubitschek, como uma maneira de sair desse sufoco que se deu ao Estado, né, de não ter uma mobilidade, uma flexibilidade em determinados meios de consecução de serviços. Então, vejam, a consequência que eu estou fazendo esses obter dictum durante a leitura do voto, para nós aqui verificarmos, isso aqui nós não estamos só julgando Fundação Padre Anchieta. Conforme a solução que esta Corte vem a dar a este caso, nós daremos a possibilidade de uma flexibilidade ao Estado para solucionar outras áreas de importante ação social e de serviços que a Constituição estabelece. Pois bem, então, voltando aqui a citar Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante, muitos festejaram aquela espécie de ente como forma de prestação de serviço sem as peias do regime de direito público. Tese privatista, majoritária sobretudo nas décadas de 60, após o Decreto-Lei nº 969 e de 70. Progressivamente, a doutrina publicista brasileira defendia, a partir de Celso Antônio Bandeira de Mello, defendida a partir de... A doutrina publicista, a partir de Celso Antônio Bandeira de Mello, ganhou fôlego. Digladiavam-se os autores a partir de dois posicionamentos. O primeiro, defendendo a natureza tipicamente privada das fundações instituídas e mantidas pelo Estado. Do segundo, defendendo serem meras espécies do gênero autarquia. E cito a fonte. Bom, digo que fato de relevo é que o advento da Constituição Federal não teve o condão de alterar a natureza jurídica das fundações anteriormente instituídas, mesmo o podendo fazer o Constituinte originário. E, nesse sentido, já decidiu esta Corte. Ementa constitucional, administrativo, mandado de segurança, Fundação Banco do Brasil, instituição anterior à vigência do disposto nos incisos 19 e 20, do artigo 37 da Constituição do Brasil de 1988, sujeição ao Decreto-Lei 900, impossibilidade, finalidades eminentemente privadas, ausência de função peculiar e exclusiva. O Decreto-Lei 900 é aquele que eu li, que estabelecia, né, como seriam as fundações públicas. Natureza peculiar e exclusiva da administração ou de atribuição pública. Impossibilidade de qualificá-la como entidade da administração indireta. Impossibilidade de qualificá-la como sendo da administração indireta. Desnecessidade de criação por lei. Banco do Brasil, entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado. Impossibilidade de concebê-lo como poder público. Impossibilidade de execução do acordo do TCU quando a determinação depende de vontade de terceiro. E aí destaco o item 1 da emenda. A Fundação Banco do Brasil, FBB, foi instituída em 16 de maio de 1986, anteriormente à vigência do disposto nos incisos 19 e 20 do 37 da Constituição de 88. Também não era vigente a Lei 7.596 de 87. Não poderia, portanto, sujeitar-se a preceitos normativos inexistentes à época de sua criação. Omito a leitura restante. Pois bem, segundo a jurisprudência da Corte, a qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende de dois fatores. Um,
do estatuto de sua criação ou autorização, e 2, das atividades por ela prestadas. E esses dois requisitos, para essa qualificação, né, estatuto da sua criação ou autorização e as atividades por ela prestadas, eu retiro de julgados desta Corte, cuja ementa transcrevo no meu voto RE 101-126, Tribunal Pleno, Moreira Alves e vários outros. Cito Maurício, Carmen Lúcia. E mais adiante, para não cansá-los com leituras de emendas, digo que, embora a dicotomia entre público e privado possa gerar conclusões não muito ortodoxas, nos parece não haver dúvida de que algumas fundações públicas podem ser submetidas ao regime jurídico de direito público, como outrora sustentado por Otto von Meyer. E aí cito a fonte. Assim como podemos ter fundações submetidas a um regime parcial de direito público, como admitido no direito francês, distinto do que é aplicado às corporações públicas, ou seja, aos entes públicos, como se extrai de trabalho coletivo escrito por André de Lobadère. Quanto ao nosso sistema jurídico, eu digo que bem ponderou a jurista Odete, a professora Odete Medawar, sobre a coexistência do regime dual. Diz Odete: aparecem na doutrina e na jurisprudência afirmações no sentido de que as fundações públicas são espécies do gênero autarquia, sendo, portanto, autarquias. Parece melhor aceitar que, embora possam ter semelhanças com as autarquias, as fundações foram criadas nas últimas décadas por iniciativa do poder público, as fundações criadas nas últimas décadas por iniciativa do poder público são uma nova forma de descentralização do serviço, um novo tipo de pessoa administrativa. Parece estranho uma entidade ser tida como espécie de outra autarquia, sem se confundirem nos seus conceitos. Trata-se, portanto, de outra entidade, como prevê a legislação brasileira, mesmo distanciando-se das características das fundações apontadas no direito civil, sobretudo por faltar, muitas vezes, a reserva de patrimônio destinada a um fim. O ordenamento intitulou as fundações públicas como entidades da administração indireta, que realizam atividades que o poder público assume por atendimento de fins de interesse geral. Cito a fonte. E digo, não se mostra correto, como afirmaram alguns, sustentar que o Supremo Tribunal Federal estaria a manter uma jurisprudência dúbia em relação às entidades da administração pública indireta de direito privado. O que a Corte Suprema vem pronunciando é que as fundações criadas, instituídas ou mantidas pelo poder público podem ter, dependendo do regime jurídico imposto pelo 3719, feições diferentes, a depender também da análise concreta da atividade escolhida. Os critérios são aqueles já elencados nos julgamentos dante referidos, e que muitos deles eu omiti a leitura da emenda. Pois bem, na Constituição há um elenco das atividades que definiriam qual o regime jurídico a ser aplicado a uma determinada fundação pública. A resposta se mostra evidentemente negativa. Entretanto, existem alguns pressupostos lógicos-jurídicos que devem ser utilizados como critérios divisores, ou melhor, discriminadores. Não pode a administração pública pretender que incida, ainda que formalmente, o tenha feito um regime jurídico de direito privado sobre uma entidade da administração indireta, que exerça atividade constitucionalmente estatal, mais especificamente, um serviço público lato sensu, que parte da doutrina denomina de serviço público próprio, seja porque essa atividade está definida na Constituição Federal como sendo uma obrigação a ser executada diretamente, como são as atividades públicas de saúde, higiene e educação, seja porque ela deve ser exercida com supremacia do poder, como é o caso do exercício do poder de polícia e da gestão da coisa pública. Essas atividades são essenciais, não podem ser terceirizadas, não podem ser delegadas a particulares e, portanto, deve se submeter a regras eminentemente publicísticas, o que afasta a possibilidade de incidência de um regime jurídico de direito privado. Por outro lado, as atividades de conteúdo econômico, respeitadas os artigos 37, incisos 19 e 173 da Constituição, este com a redação dada pela emenda 19, e aquelas passíveis de delegação, porque também podem ser executadas por particulares, ainda que em parceria com o Estado, e toda evidência, se forem definidas como objetos de fundações, ainda que instituídas ou mantidas pelo poder público, podem se submeter a regime de direito privado, caso instituídas também como ente privado. O fato é, como bem alertado por Paulo Modesto, e passo a citar, a ausência de uma norma geral em matéria de organização administrativa permitiu e permite que em cada lei ordinária se redefina conceitualmente as entidades da administração indireta do Estado. A lei específica que cria ou autoriza a criação de entidade pública pode estabelecer disciplina que vale casuisticamente para aquela entidade criada ou autorizada,
mas não para as demais, em aspectos sensíveis, com o âmbito de autonomia da entidade e a composição dos seus quadros dirigentes e o controle ou supervisão de sua atuação pela administração direta. O risco constante de fragmentação e fluidez dos arranjos organizacionais, ao contrário de ser algo positivo, terminou por produzir grave confusão no próprio legislador, no administrador, na jurisprudência dos tribunais e entre juristas, gerando incerteza e ineficiência no que se refere ao modus operandi específico de cada tipo de entidade, o seu regime jurídico predominante e a sua forma de relacionamento com os órgãos de controle interno e externo. Falta um quadro normativo nítido do regime jurídico de entidades públicas e sobre soluções originais, desencontros conceituais e mal entendidos em matéria essencial para um funcionamento regular e ágil da administração pública. E cito a fonte. Pois bem, a exigência de que se verifique qual o regime jurídico real a ser aplicado ao caso concreto para se concluir sobre a natureza jurídica dessa ou daquela fundação pública, se de direito público ou de direito privado, já foi objeto de alerta de renomados juristas. E aí cito Celso Antônio Bandeira de Mello, cito Eli Lopes Meireles, na sua obra, evidentemente atualizada por terceiros, aqui já a edição de 2007. Pois bem, a análise do caso, digo eu, e aí analisa o caso particular da Fundação Padre Anchieta, além de retratar um problema normativo, reflete uma questão decorrente do referido processo histórico de construção da estrutura administrativa do Estado brasileiro. Faz parte, é um capítulo desse processo histórico de construção do Estado. A lei estadual, ela foi criada, instituída por lei. A lei estadual número 9.849 de 1967 denota a natureza privada da fundação, já que, ao autorizar a sua instituição, não teve o condão de iniciar a personalidade jurídica da entidade, inaugurada somente com o registro do respectivo estatuto, apenas com o registro do respectivo estatuto, como ocorre com as demais fundações sujeitas ao regime privado. E aí, então, eu transcrevo a lei. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma fundação destinada a promover atividades educativas e culturais através do rádio e da televisão. Parágrafo único. A fundação de que trata este artigo, com a denominação de Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativa, terá autonomia administrativa e financeira e seu prazo de duração será indeterminado. Artigo 4º. No ato da constituição da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativa do Estado, o Estado será representado pelo secretário do Governo e seus estatutos deverão ser aprovados por decreto do governador. Por sua vez, os recursos necessários para a manutenção, digo eu, e o desenvolvimento das atividades da Fundação proviriam tanto da esfera pública como de capital privado, somados aos frutos de sua atuação midiática. E cito o artigo 6º. Constituirão recursos financeiros da Fundação: 1. Dotações que lhes forem destinadas pelos poderes públicos. 2. Receitas oriundas de suas atividades ou seus bens patrimoniais. 3. Saldos de exercícios findos. 4. Doações, legados e subvenções. E 5. Outras receitas. Parágrafo único. Os bens e direitos da Fundação serão utilizados exclusivamente na consecução dos seus objetivos, permitida, entretanto, a subrogação de uns e outros para a obtenção de rendas destinadas ao mesmo fim. Pois bem, o ponto central da discussão, porém, é a definição de se a Fundação Encomenda exerce serviço estatal típico ou goza de poderes ou prerrogativas próprias do poder público. Conforme estabelecido no seu Estatuto Social, a finalidade da Fundação recorrente é a promoção de atividades educativas e culturais, via rádio, televisão ou outras mídias, com a produção e a emissão de programas de caráter educativo e informativo, mantendo-se estrita vinculação com os programas culturais. A Fundação conta com aporte de recursos oriundos do Governo do Estado de São Paulo, mediante dotação orçamentária específica, bem como com receitas próprias para o cumprimento de sua missão. De acordo com informações obtidas nos autos e no próprio site da recorrida, a Fundação Padre Anchieta é um complexo de mídia eletrônica, composto pela TV Cultura, a TV Rá-Tim-Bum, a Univesp TV, o canal Multicultura, as rádios Cultura FM e Cultura Brasil e o portal C+. A Fundação atua ainda na produção de conteúdo multimídia na área educacional, junto às secretarias municipais, estaduais e ministérios federais.
A importância desta fundação e do trabalho por ela desenvolvida no Estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, nem é necessário aqui destacar e dar o relevo, de extrema importância. A análise detida dos objetivos institucionais da entidade nos leva à conclusão de que ela não exerce atividade estatal típica, na medida em que se presta para explorar atividades de rádio e televisão pautadas em objetivos educacionais e culturais. Eis o teor da Lei Paulista. Artigo 2º, a Fundação Padre Anchieta, sendo Centro Paulista, na consecução de seus objetivos, caberá operar estações de rádio e TV. 2. Produzir em seus próprios estúdios, mediante aquisição, adaptação, dublagem de material de transmissão, teleaulas, aulas televisionadas, programas educativos, culturais e artísticos ao vivo, em videotape ou cinescópio, atingindo o rádio no que a este for aplicável. E 3. Distribuir suas programações através dos sistemas universitários, estadual, nacional e internacional de rádio e TV. Ora, tanto no atual regime constitucional como no anterior, a exploração dos serviços de telecomunicação pelo Estado poderia se dar diretamente ou por meio de concessão pública. Deixa de ser caracterizado como serviço público próprio, já que, apesar da alta relevância social, não implica no exercício de qualquer poder de polícia, tendente à limitação das liberdades do cidadão. Por conseguinte, era plenamente viável ao Estado de São Paulo instituir fundação de natureza privada para exploração de parte desse complexo comunicacional na área de rádio e televisão. Cito o 223 da Constituição Federal. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão, autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal. A Constituição distingue o serviço de comunicação entre serviço privado, público e serviço estatal. No mais, a finalidade educativa e cultural da entidade, longe de ser própria dos entes estatais, transformou-se após o ano de 88 em objetivo a ser perseguido por todas as emissoras de rádio e televisão na exploração desse serviço público. E aí o 221 da Constituição. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. 1. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Isso a Constituição estabeleceu para todas as emissoras, inclusive as privadas, estritamente privadas, que ela deve atender aos princípios de preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independentemente que objetive a sua divulgação. 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei. 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Pois bem, aquilo que foi colocado como o objetivo da TV Cultura acabou, mudando-se algumas palavras a ser aquilo que a Constituição de 88 estabeleceu como objetivo de todas as emissoras de comunicação no rádio e na televisão. Pois bem, tendo em vista esse quadro, verifico que a atividade desempenhada pela Fundação não é caracterizada como serviço estatal típico, entendido como aqueles que só pode ser exercido por pessoas de direito público. É fundação sujeita ao regime de direito privado, cuja conformação se assemelha mais às empresas públicas e das sociedades de economia mista do que às autarquias. Não foi por outra razão que a lei que autorizou a sua instituição e definiu o regime de pessoal como sendo o CLTista estabeleceu em verbis, artigo 7º, todo pessoal admitido para a prestação de serviços de qualquer natureza da Fundação estará sujeito ao regime da legislação trabalhista, artigo 7º da lei de criação. Todo o pessoal estará sujeito ao regime trabalhista. Aliás, vê-se que a Fundação Padre Anchieta se utiliza de regulamento próprio para a contratação de pessoal para as funções relacionadas às suas atividades fins. Também há que se salientar que a controvérsia constitucional, ora em apreciação, demanda a definição do alcance do Instituto da Estabilidade Excepcional prevista no 19 do ADCT, cuja redação é a seguinte: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Pois bem, com a modificação do regime constitucional em 88, a regra de ingresso no serviço público, lato sensu, tornou-se mais rigorosa do que aquela estabelecida no regime constitucional anterior, no qual se exigia apenas a prestação de um único concurso público como condição de acesso inicial aos cargos de provimento efetivo, sem que essa exigência fosse reclamada para o ingresso nas fileiras dos empregos públicos.
E aí cito da Constituição de 67, emenda 1, o artigo 97. Os cargos públicos serão acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. A primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, salvo os casos indicados em lei. Digo que, com a tentativa de equacionar a situação de transição de ordenamentos constitucionais, o Constituinte originário deferiu estabilidade aos que ingressaram no serviço público sem a observância do 37 na parte permanente da Constituição. A jurisprudência dessa Corte já teve a oportunidade de firmar o gozo da estabilidade daqueles que laboravam para os entes públicos e suas autarquias há mais de 5 anos, quando da promulgação da Constituição Federal. E aí cito precedentes, Carmen Lúcia, Marco Aurélio, omito a leitura. O conteúdo jurídico da estabilidade e suas consequências foram bem desenvolvidas pela doutrina. E cito aqui Carmen Lúcia Antunes Rocha, ora presidente desta Corte. Diz a doutrinadora Carmen Lúcia: a efetividade é uma qualidade do provimento de determinados cargos públicos. A forma de provimento pode voltar-se à interinidade ou à definitividade. Nesse caso, o provimento é qualificado como efetivo. A estabilidade é uma qualidade jurídica do vínculo administrativo estabelecido entre a pessoa estatal e o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo. A estabilidade é uma qualidade jurídica do vínculo administrativo estabelecido entre a pessoa estatal e o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo. Não é qualquer vínculo jurídico firmado entre a pessoa estatal e o servidor ocupante cargo público de provimento efetivo que se adjetiva como estável, pois somente se chega a essa condição pelo atendimento das exigências constitucionais e de condições infraconstitucionais. A estabilidade, continua Sua Excelência, concerne a um vínculo firmado entre o servidor público e a entidade estatal, mas não é qualquer servidor que pode ver aquele elo qualificado pela estabilidade, mas somente o que assim se tem constitucionalmente definido. A Constituição da República afirma categoricamente que somente os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, podem vir a adquirir a condição de parte da relação estabilizada. Há de ser servidor titular de cargo público de provimento efetivo. E digo eu, a diferenciação, no entanto, entre estabilidade e efetividade acabou por ser conhecida por esta Corte, que deixou bem claro que a estabilidade não geraria automaticamente a efetividade. Restou pacificado, aliás, o entendimento de que a efetividade é o atributo do cargo, enquanto que a estabilidade é a aderência no serviço público quando há o preenchimento de determinadas condições fixadas em lei. Nesse contexto, na aplicação do 19 do ADCT, o servidor público, quando preenchidas as condições fixadas no dispositivo, será estável, mas não efetivo, ou seja, terá o direito de permanecer no serviço público, no cargo em que for admitido, mas não será incorporado à carreira, não terá direito à progressão funcional, nem tampouco terá direito aos benefícios dos integrantes dos cargos criados por lei dentro de uma determinada carreira. Essa é a posição prevalente na Corte. Cito aqui, então, longa ementa do RE 167.635 para a segunda turma, relator Maurício Correia. Leio só a cabeça da emenda. Recurso extraordinário em mandado de segurança, funcionário público estadual admitido sem concurso público e redistribuído para a Assembleia Legislativa do Estado. Efetivação por resolução da mesa, forma derivada de investidura em cargo público, desfazimento do ato administrativo pela mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ilegalidade do ato que declarou a nulidade da investidura do servidor, improcedência, efetividade e estabilidade, e aí tece em vários itens a diferenciação. Pois bem, digo que podemos, portanto, inferir que a exigência de concurso público para investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles da impessoalidade e o da isonomia, como se decidiu. E aqui eu cito Moreira Alves. Omito também a leitura, na mesma linha. E esta Corte firmou jurisprudência também no sentido de que o destinatário do 19 do ADCT, no tocante ao requisito do exercício na data da promulgação da Carta, pelo menos 5 anos continuados, é aquele que esteja vinculado a uma das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas na qualidade de servidor público, embora não admitido na forma regulada no 37 da parte permanente da Constituição, sem atos quanto a esta relação jurídica, ainda que a títulos diversos, desde que se sucedam sem solução de continuidade. Aqui é o RE 154.258, Moreira. Cito outros precedentes, Gilmar, omito leitura, em relação a empresas públicas e a sociedade de economia mista, precedentes do Supremo, que afastam expressamente
afastam expressamente a possibilidade de reconhecimento da estabilidade especial nos casos de sociedades de economia mista e empresas públicas. E aqui cito a de 2689, Ellen Grace, a de 1808, Sidney, no mesmo sentido, a de 112, Neri. Também cito RE de Otávio Galotti na relatoria. Pois bem, em face do quadro já delineado acima, deve o termo fundações públicas ser compreendido, segundo a jurisprudência da Corte, como fundações autárquicas, sujeitas ao regime jurídico de direito público, sobre a necessidade de se analisar, no caso concreto, a natureza jurídica real da fundação, há que se lembrar o teor do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 191, relatora ministra Carmen Lúcia, cuja ementa transcreva e faça a leitura. Item 1, a distinção entre fundações públicas e privadas decorre da forma como foram criadas. Vejam bem, a distinção entre fundações públicas e privadas decorre da forma como foram criadas, da opção legal pelo regime jurídico a que se submetem, da titularidade de poderes e também da natureza dos serviços por ela prestados. Item 2, a norma questionada aponta para a possibilidade de serem equiparados os servidores de toda e qualquer fundação privada instituída ou mantida pelo Estado aos das fundações públicas. 3, sendo diversos os regimes jurídicos, diferentes são os direitos e os deveres que se combinam e formam os fundamentos da relação empregatícia firmada. A equiparação de regime, inclusive o remuneratório, que se aperfeiçoa pela equiparação de vencimentos, é prática vedada pelo artigo 37, 13 da Constituição Brasileira e contrária à súmula 339 do Supremo Tribunal Federal precedentes. Encerro a citação. E já vou, então, à conclusão, pedindo vênia pela demora. Como ressaltado anteriormente, a Fundação Padre Anchieta é enquadrada em outra categoria jurídica, a qual está submetida aos ditames do regime privado, com as derrogações do direito administrativo de forma semelhante às empresas estatais. Os empregados da Fundação Padre Anchieta pertencem ao regime da legislação trabalhista. A estabilidade especial do 19 do ADCT não se harmoniza com os direitos e deveres previstos na legislação trabalhista. Em especial, o regime de proteção definido pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, consagrado no artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal, o qual foi criado como forma de compensar a demissão imotivada do trabalhador seletista, em contraste com o direito de estabilidade da CLT, não incidindo na espécie também o disposto no artigo 41 da Constituição Federal. Os referidos regimes de proteção são incompatíveis, daí porque o 19 do ADCT só se aplica aos servidores públicos, aos servidores de pessoas jurídicas de direito público. Essa dedução é corroborada pelo fato de não haver uma única menção nos autos de que o recorrente tenha, após a Constituição de 1988, realizado a transformação dos empregos em cargos públicos, ocupados automaticamente pelos antigos servidores seletistas. Não houve nenhuma lei, não houve nada no Estado de São Paulo transformando aquela relação empregatícia em relação pública. Até porque essa mutação seria imprescindível para a devida adequação do quadro de pessoal da Fundação disposto no artigo 39 da Constituição. E o recorrido aqui recebia FGTS. Como o recorrido não se beneficiou dessa estabilidade, há que se concluir que era possível sua demissão sem justa causa. Não tendo ocorrido igualmente, afronta ao 7º, inciso 1 da Constituição Federal. Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso extraordinário como voto, ou seja, o provimento é para afastar apenas a decisão recorrida no que logrou determinar a reintegração do recorrido com fundamento no 19 do ADCT, entendendo pela sua estabilidade. Outros consectários aqui eu não estou a dar provimento. Ou seja, no que se refere à primeira parte, aquela que Vossa Excelência fazia referência aqui, como a aposentadoria, que é a primeira parte. Isso é que ficou afastado. Tanto é que ele se aposentou muito tempo antes, depois da sua demissão sem justa causa. Persistiu. Essa parte, o vínculo persistiu. Essa parte permanece. A única parte, portanto, que Vossa Excelência daria provimento é afastar a reintegração, porque o acordo recorrido determinou a reintegração dele. Senhor presidente, só um esclarecimento, eminente relator. Por favor. Porque, na verdade, o recurso é da Fundação. Sim. O que concluiu o TST? Ele concluiu na linha do definido por essa Suprema Corte,
que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho de forma automática. Mas ele aposentou e continuou trabalhando na fundação. Exatamente por Aí isso. ele foi Por isso é que no primeiro e no segundo grau, o juízo foi de improcedência, porque lá se entendeu que, como a aposentadoria espontânea extinguia automaticamente o contrato de trabalho, para que ele tivesse qualquer pretensão a uma reintegração no emprego, com base no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele teria que ter se submetido a um concurso público para que se pudesse cogitar dessa inserção. Como eles concluíam que extinguia automaticamente, o juízo foi de improcedência. Tanto que o recurso de revista, pelo que eu aqui examinei, posso até estar equivocada, o recurso de revista foi do empregado e o que ele alegava, basicamente, era afronta ao artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Eu fiz a leitura aqui, que no recurso de revista, nas suas razões, ele alegou o 19 do ADCT. E fiz leitura do voto do relator do acórdão do recurso de revista, que fundamentou no 19 do ADCT. Que foi o ministro agora aposentado Pedro Paulo Manos, um ilustre, né? Paulista, não sei se paulistano também, mas enfim, e eu achei interessantíssimo porque sequer ele apreciou, né, pelo enfoque do artigo 19, isso ficou muito claro, pelo menos ao meu olhar, na minha visão, fica muito claro no exame do acórdão que foi lavrado ao julgamento dos embargos de declaração. Porque ele diz com todas as letras, eu estava aqui até tentando fazer a leitura do acórdão, o ministro diz o seguinte, que o enfoque foi outro. Mas eu não queria, só queria ter bem a compreensão, não quero polemizar com relação a isso, ter bem a compreensão desses fatos, porque, na verdade, aqui diz o acórdão, nos embargos de declaração. Na página 2. Veja bem. Ele aposentou em 95, continuou trabalhando. Ele diz o seguinte. Não foi a aposentadoria que rompeu o vínculo. Não, ele não foi. É demitido sem justa causa. Em 2005. 2005. E ele entra na justiça pedindo consectários legais e a reintegração. E o TST dá a reintegração por conta do 19 do ADCT. Bom, essa é a leitura que eu fiz. Na verdade, o que diz o TST com relação aos embargos de declaração? Esta turma conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante no que concerne a este tema e, no mérito, deu-lhe provimento explicitando as razões contra essa decisão, embargos. Nas razões, a embargante, que no caso é a fundação, sustenta que a decisão foi omissa no que se refere ao segundo fundamento utilizado pelo Tribunal Regional para afastar a pretensão de reintegração do reclamante, qual seja, que ele fora contratado pelas normas da consolidação das leis do trabalho e, portanto, não seria beneficiário da garantia prevista no artigo 19 do ADCT. No seu entender, isso afastaria o pedido de garantia de emprego. Pugna para que se imprima efeito, e aí diz o ministro Manos, razão alguma assiste a embargante. Em primeiro lugar, o fundamento primordial para o indeferimento do pedido de reintegração do reclamante foi o entendimento relativo à extinção do contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea. Mas não foi isso. Estou lendo... Bom, mas há dois acordos. O fundamento, eu estou lendo os desembargos de declaração, o fundamento relativo à estabilidade prevista no artigo 19... O embargo de declaração não substitui o outro. Foi considerado irrelevante. Só complementa. Não, foi considerado irrelevante também não pode prejudicar a parte que embargou. Seria uma reformatio impérios aí, então. Né? Então, não existe mais o que foi falado antes... Só existe aquilo que foi falado nos aclaratórios. Não, em absoluto, ministro Toffoli. Ao contrário, o que disse o TST? O fundamento não foi esse, porque o regional disse que pouco importava... O que eu quero dizer é o que eu li está no acordo. Fundamento do artigo 19. O fundamento da demissão, da demissão por aposentadoria não existe no mundo fático, porque ele se aposentou
muito antes e continuou com vínculo de emprego. E quanto a isso, está de acordo com o Supremo, não há discussão. Sim. Então, esse segundo dado da ministra, que a ministra Rosa... eu só queria que ficasse bem claro que, na verdade, o indeferimento no primeiro grau e no segundo grau não se fez a partir da interpretação do artigo 19, porque o próprio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região adotou como tese que se tratava de uma fundação pública. Por isso que então, a fundação só recorre agora, porque ela só sucumbiu no TST. Ela não tinha como recorrer do juiz na origem, nem do TRT, porque ela foi vitoriosa. É o TST que determina a reintegração que ele havia perdido nas instâncias ordinárias. E essa reintegração, com a devida vênia, não se dá dentro da jurisprudência do Supremo, que é a questão da aposentadoria, não romper o vínculo de emprego, porque ele se aposentou em 99 e continuou empregado até 2005. São 6 anos que ele continuou trabalhando para a Fundação após a aposentadoria. E ele é demitido sem justa causa em 2005 e entra com o pedido de reintegração. Esses são os dados. E quem? A fundação só poderia recorrer, o único momento que ela sucumbiu foi no TST. Ela não poderia fazer debate do 19 num recurso contra a decisão do juiz trabalhista, porque ela não sucumbiu. Ela não poderia fazer o debate do 19 recorrendo do TRT para o TST, porque ela não sucumbiu. Ela só pode fazer esse debate durante o julgamento no TST e agora no recurso extraordinário, com a devida vênia. Justamente considerado o artigo 19 do ADCT. É que, na verdade, eu nem cheguei na questão de fundo, de forma alguma, não estou dizendo que há preclusão, não estou me referindo à falta de interesse. Eu só acho importante que os fatos fiquem definidos, porque esse debate, que é relevantíssimo, saber se o artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias alcança ou não aqueles empregados, não há dúvida alguma, ele era empregado, regido pela legislação do trabalho, em 1988, com um contrato superior, por tempo superior a 5 anos de serviço. Se esse tipo de empregado de uma fundação pública, e também não discuto a personalidade jurídica de direito privado da Fundação Padre Anchieta, não há dúvida alguma que ela é uma fundação pública de direito privado, pelo menos na minha ótica. O que é uma incongruência, né? Sim, mas terminológica, pelo menos. Agora, o 19 não distingue o regime. Isso, essa é a grande questão. Esse é o núcleo da discussão. Esse é o núcleo. Eu quero deixar claro à ministra Rosa Weber, se ela tem alguma preocupação, aqui não se está a modificar nenhum entendimento que diga a respeito que a aposentadoria rompe o vínculo de emprego. Não tem nenhum. Não está em jogo. Do Supremo Tribunal Federal em ADI, já todas as letras. Aí seria brigar também aqui contra os fatos, porque ele se aposenta em 99 e continua trabalhando até 2005. A demissão sem justa causa é em 2005. Não, ministro Toff, se alguma preocupação eu tenho, ela diz respeito a um sem número de ações trabalhistas versando sobre esse tema, que foram julgadas com base numa orientação do Tribunal Superior do Trabalho, que está consubstanciada numa OJ, né, com todas as letras, se diz da aplicabilidade do artigo 19 do ADCT, as fundações com personalidade jurídica de direito privado, mas que são fundações públicas, essa é a minha preocupação. Por isso é que e os recursos extraordinários, para ver o que tem dentro. E os recursos extraordinários aqui não eram admitidos, não eram conhecidos por se tratar de matéria infra, ao fundamento de que se tratava de matéria vários aqui conforme o voto de Vossa Excelência, assim, de uma maneira extremamente minuciosa, relatou. Eu não estou colocando essas questões. O que eu estou dizendo é que me parece, pelo menos, que se trata de uma questão absolutamente residual a essa altura, porque a grande discussão aqui parece ser a natureza, a
a Fundação Padre Anchieta, né? E parece que é residual, é uma questão residual, né? Esse aqui, 81, já tinha que ser. Eu não acho que é uma questão residual. Eu não estou aqui a julgar só olhando. Isso aqui vai sinalizar uma organização de Estado e uma possibilidade de organização de Estado. E que, como Vossa Excelência diz no voto, com consequências, porque pelo menos fixam a orientação. Senhores ministros, eu gostaria... E a Fundação Padre Anchieta não é a única que se caracteriza com esse tipo de natureza instituída antes da Constituição de Direito. Luiz Roberto Barroso. Eu vou esperar, não, mas é que o ministro Toffoli usou da palavra, eu queria... nós temos a seguinte situação de administração da sessão. O ministro Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, comunicou-me que hoje é a sessão extraordinária, estamos na semana que precede as eleições e que, por isso, 3 dos ministros teriam de se ausentar rigorosamente até às 6 horas. Este é um tema da maior relevância. Na pauta que foi posta para esta sessão, nós temos ainda 6 ações diretas, todas com sustentações orais. Os senhores advogados devem ter visto, começamos rigorosamente na hora, mas, claro, são todas as questões polêmicas. E eu, então, indago do plenário, estou à inteira disposição para o que for definido. Se seria o caso de este caso especificamente, nos tomará mais discussões pela sua seriedade, pela sua gravidade e porque vamos dar um norte de toda a sorte, parece-me, no que viermos a decidir. Se os senhores ministros de acordo, entenderiam... presidente. Não, ministro, deixa as mulheres falarem, ministro. Mulheres aqui neste plenário falam tão pouco, nem na presidência não fala. Se estão de acordo que suspenderíamos agora, faltando ainda 6 minutos para as 18 horas, e retomaríamos amanhã, se já estiver de volta o ministro Lewandowski, mas com toda certeza comunicarei, se for o caso, essa decisão, a partir exatamente da discussão e da tomada de votos, a partir do voto do ministro Roberto Barroso, dando preferência, obviamente, com as minhas desculpas pessoais e do tribunal, aos senhores advogados dos outros casos, porque, de toda sorte, as 6 ADINs com sustentação oral hoje, nem que ficássemos até 1 da manhã, não seria possível e não teríamos quórum para isso. Talvez pudéssemos amanhã continuar com estes processos, nesta sequência, para que então tentássemos dar cobro e, claro, contando com a compreensão dos senhores advogados. Ouço o decano. Então, amanhã nós iniciaríamos a sessão com as sustentações orais e com esse caso? Acho que continuando este caso, e na sequência teríamos os casos, claro, as ADINs, até porque acho que algumas delas, ministros, serão julgados, podem ser julgados em conjunto, e há uma de enorme preocupação, porque diz respeito a pessoas que têm preferência legal, claro, em razão da idade e que estão pedindo que esse julgamento se efetue. Por favor. Eu percebo que a ministra Rosa Weber talvez tenha uma posição divergente, de modo que, se Sua Excelência preferir, podemos ouvir o voto dela no início da sessão amanhã e, em seguida, voto eu. Claro, da minha parte, acho que essa... Então, uma outra sugestão. Eu vou pedir vista regimental e justifico, em função de uma pesquisa que eu preciso fazer com relação à jurisprudência do Supremo, especificamente com relação ao artigo 19. Aí trago algo mais elaborado. A vista é um direito-dever regimental do juiz. Vossa Excelência terá pedido de vista breve, volta logo. Com todo gosto. Então, neste caso, então, eu proclamo o resultado provisório. Após o voto do ministro relator, que dava parcial provimento ao recurso, antecipou o pedido de vista a ministra Rosa Weber. Os processos pautados para a sessão de hoje serão retomados amanhã, desde o início da sessão, com a preferência para aqueles que têm pedido de sustentação oral dos advogados, reiterando as minhas desculpas pessoais no exercício da presidência por não ter sido capaz de honrar todos esses processos hoje. Agradecendo os senhores ministros, o senhor procurador-geral e os senhores advogados, os senhores servidores, eu declaro encerrada a presente sessão, desejando uma ótima noite a todos. Encerrado
encerrados os trabalhos de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal, também vamos ficando por aqui com o Direto do Plenário. A cobertura completa da sessão daqui a pouco no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.